Lucas 19, a gente vai encontrar aqui a passagem de Zaqueu. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Vamos ler juntos? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai bendito, o teu nome é poderoso, o teu nome é glorioso, o teu nome é libertador, é transformador. Obrigado, Senhor, pela tua presença na nossa vida. E obrigado pela tua palavra. Foi a tua palavra, Senhor, que um dia transformou a nossa vida. E ela continua fazendo isso todos os dias, de glória em glória, Senhor. Cada dia, a tua palavra tem esse poder de mudar as nossas intenções, nossos pensamentos, nossos impulsos. Tem poder de trazer libertação a todo aquele que crê na tua palavra. Que seja assim mais uma vez nesta noite. Que a tua palavra encontre lugar nos corações hoje aqui, Pai. E que a tua vontade, ela seja feita na nossa vida, através da tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. O assunto mais importante da sua vida é a sua salvação pessoal em Cristo Jesus. É nessa vida, é durante todo o período que nós temos e que nós estamos aqui nesse mundo, que nós devemos tomar a decisão mais importante da nossa vida, que é a decisão de nos rendermos a Cristo Jesus, de nos rendermos a Cristo Jesus como Senhor da nossa vida, como Salvador da nossa vida. Quando nós deixamos esse mundo, já não há mais tempo, já não há mais chance, a oportunidade já não existe mais. Quando você deixa esse mundo, o que vai ser importante, o que vai fazer diferença, foi a decisão que você tomou enquanto você estava vivo. O dia da nossa morte já está determinado. Eu creio que quando você nasce, quando a gente chega nesse mundo, a gente já vem com a nossa data de validade agendada. Já está determinado o dia da nossa morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que aos homens está determinado morrerem uma só vez, e depois da morte, o juízo. E a salvação e a perdição é algo muito simples. Se você tem Jesus, você tem a vida. E se você não tem Jesus, você não tem a vida. Esse daí é o apontamento de 1 João capítulo 5, versículo 12. É importante que a gente também se lembre, porque a gente fala sobre isso há muito tempo aqui, que a salvação não é um interesse que nós sentimos por Deus. Muitas pessoas pensam: olha, pastor, eu não senti ainda. Salvação não é um interesse que você sente por Deus. A salvação é Deus que se interessa por você. Porque a salvação não vem do homem, a salvação vem de Deus. Não é Deus, o homem para Deus, mas é Deus para o homem. É um Deus que veio, é um Deus que decidiu se encarnar, decidiu habitar no meio de nós,
para nos libertar do império das trevas, para nos libertar das algemas do pecado, para nos salvar. Um Deus que veio, que se manifestou, que se fez carne como nós, que morreu e que ressuscitou por nossa causa, para nos reconciliar a Deus. E o castigo que nos traz a salvação, Jesus Cristo pagou esse castigo por mim e por você. Ele fez aquilo que nós não tínhamos condições. Ele fez aquilo que era inalcançável para nós, impossível para nós. Ele, sabendo disso, ele nos substituiu. Ele se colocou no nosso lugar e ele cumpriu a missão de nos resgatar para Deus, de nos comprar com seu sangue para Deus. E através de Lucas, no capítulo 19, que é o texto que lemos, nós temos aqui a história de um homem chamado Zaqueu. Vamos ler juntos o versículo 10, outra vez? Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Outra vez, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então a gente tem pelo menos 3 lições aqui, apenas no versículo 10. A primeira lição aqui, nós temos um autor da salvação. De onde procede a nossa salvação? Nossa salvação vem das nossas boas obras. Nossa salvação vem das caridades que a gente efetua na vida de outras pessoas. Tudo isso é importante demais. Mas tudo isso vai revelar, vai evidenciar que nós somos salvos. Mas não é isso que salva. Não é isso que salva. Qual é a origem da salvação, então? Diz o versículo 10, o Filho do Homem. Filho do Homem veio buscar e salvar. A segunda verdade que esse versículo nos ensina é acerca da ação salvadora. Diz que ele veio. Filho do Homem veio. Então, não sou eu indo, mas é Deus vindo. Foi ele que veio. E ele veio para nos buscar e nos salvar. Terceiro ponto aqui. Qual é o objeto da salvação? É o perdido. É o perdido. Então, nós temos o autor da salvação, que é o Filho do Homem, é Jesus. Nós temos a ação salvadora, que é buscar e salvar. E nós temos o objeto da salvação, que é o perdido. Qual é o perdido? Quem é o perdido aqui nessa narrativa? O perdido é um homem chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um homem que tinha uma posição social, era casado, tinha uma família. Mas, a despeito de ser rico e ter uma posição social, e casado, ter uma família, ele também era um homem perdido. Ele era um homem perdido. Ele fez do dinheiro o senhor da sua vida. Ele era dominado pelo seu dinheiro. Ele fez do dinheiro o seu ídolo. Ele fez do dinheiro o seu Deus. O dinheiro controlava a vida dele. Ele fazia tudo por dinheiro, sem se importar com as pessoas. Ele passou a sua vida inteira juntando dinheiro. Embora tivesse muito dinheiro, ele estava perdido. Mas mesmo circunstancialmente perdido, ele era um escolhido de Deus. Deus tinha um plano na vida desse homem. Deus tinha um propósito. O texto diz que ele era filho de Abraão. Não importa a sua condição como um pecador. Se você não tem Jesus Cristo ainda como Senhor da sua vida, se você não tem... Eu não estou dizendo de você ter uma igreja. Porque você pode ter uma igreja e não ter Jesus. Você pode ter certeza que é membro de uma igreja e não ter certeza da salvação. Você pode ter certeza que Renato é o seu pastor, mas talvez tenha a dúvida de que Jesus realmente seja o teu Senhor e pastor da sua alma. Se você não tem Jesus ainda como Senhor da sua vida, ou seja, aquele que dirige você, aquele que vai à sua frente, aquele que toma as decisões, e você apenas obedece. Você não é dono do seu próprio nariz.
É Jesus que é dono do teu nariz e da sua vida inteira. Então você obedece a sua palavra. Você é guiado por Ele. Ou seja, Ele é Senhor da sua vida. Se você não tem Jesus como teu Senhor, como Salvador seu, você está perdido. Você está perdido nesta vida e perdido eternamente. Não basta estar na igreja, tem que estar em Cristo. E a palavra perdido significa alguém que está nas trevas. A palavra perdido significa alguém que não sabe de onde veio, que não sabe o que está fazendo, que não sabe para onde vai. A pessoa está perdida. Ela vive a sua vida, passa 1 ano, passa 5, passa 10, e parece que toda a sua vida é uma caminhada em círculos. Porque ela não chega a lugar nenhum. E ela, no final de tudo, se dá conta de que ela está num grande deserto espiritual. Ela está perdida. Mas Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. Diga graças a Deus. E é tão bonito isso aqui porque não é Zaqueu que busca Jesus. Aliás, ele até tenta, mas não consegue. Ele quer ver Jesus, mas não consegue. É Jesus quem busca Zaqueu. É Jesus quem o chama. É Jesus que vai ao seu encontro. E um dos princípios fundamentais da doutrina da salvação é que a salvação não é um ato em que o homem busca Deus, mas é um ato onde Deus busca o homem. Vamos ler mais uma vez o versículo 2? Versículo 2 ao 5. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, ele procurava o quê? Ver. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Ele queria ver Jesus, mas não podia. Grava isso. Se você tiver um lápis, uma caneta, sublinha aí. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Vai aí, nessa palavra não aí, marca um círculo. Ele não podia. Por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore. Ele subiu a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Agora veja, irmãos, quando Jesus o quê? Chegou aonde? Aquele lugar, o que foi que ele fez? Olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar aonde? Em tua casa. Veja que não é Zaqueu que vê Jesus, mas é Jesus que vê Zaqueu. Jesus, ele sabe exatamente quem é Zaqueu. No entanto, Jesus chega e o chama pelo nome. Ele não chamou aquele homem, ele não chamou, não deu um adjetivo para ele, não o apelidou de alguma coisa. Ele chamou Zaqueu pelo seu próprio nome. E ele chamou Zaqueu porque ele sabia exatamente quem Zaqueu era. Porque na agenda de Jesus, aquele encontro já tinha sido marcado. Zaqueu entendia que Jesus estava passando ali e a oportunidade era aquela. Mas Jesus não passou ali à toa, Jesus não passou ali em vão. Já estava na agenda de Deus que Jesus tinha que passar ali para salvar aquele homem e salvar toda a sua casa. Porque o dia do meu chamado, o dia do seu chamado, o dia da nossa conversão, não é um dia que a gente marca. Não é um dia que está na agenda do homem, que está na nossa agenda. O dia do seu chamado, o dia da sua conversão, é algo que está na agenda de Deus. É Ele que marca o encontro com a gente. A gente vai achando que é um convite de alguém, de um amigo, que é um evento, que é a ceia do Senhor, que é o coral que vai cantar, eu preciso ver, ou participar, ou que é isso ou aquilo, mas não, é Jesus que está por trás daquilo tudo. Deus está orquestrando, está trabalhando na nossa caminhada.
fazendo com que a gente chegue naquele destino que Ele quer, no momento que Ele quer, na hora que Ele quer, porque aquilo já está na sua agenda, determinado por Deus. E significa isso que, quem sabe, hoje pode ser o dia em que Deus separou para salvar você, para libertar você, para transformar a sua vida. Talvez nessa noite o Espírito Santo está chamando você. Você que está aqui, nesta igreja, ou você que me ouve através dessa tela. Chamando você das trevas para a luz. Chamando você da perdição para a salvação. Porque é Jesus quem chama. E se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. É Jesus quem conhece. É Jesus que se aproxima dele e diz: olha, hoje me convém ficar na tua casa. E isso, irmãos, é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque nessa narrativa Jesus entra naquela cidade de Jericó. Jesus depois entra na casa de Zaqueu. Jesus entra em Jericó, entra na casa de Zaqueu e entra no coração de Zaqueu. Entra na cidade, entra na casa dele, entra no coração dele. É sempre Jesus entrando. É sempre Deus vindo ao nosso encontro. E é tão bonito que diz que ele veio para buscar e salvar. E é impossível você ler essas palavras, buscar e salvar, sem se lembrar de Lucas 15:1. Sem se lembrar daquela parábola do pastor cuja ovelha estava desviada, e diz que o pastor vai atrás da ovelha desviada até encontrá-la. Naquele contexto ali, o papel da ovelha é se afastar cada vez mais do seu pastor. E o papel do pastor é perseguir a ovelha, ainda que ela fuja, ainda que ela vá para longe. O pastor vai lá longe, mas o pastor vai ao encontro dela. E aquele encontro é transformador. Então, escuta uma coisa que eu vou dizer para você hoje. Não adianta você fugir de Deus. Se você é um escolhido do Senhor, Deus vai atrás de você, custe o que custar. Não adianta fugir de Deus. Porque se você é de Deus, se você é um escolhido de Deus, um filho de Abraão, como diz aqui o texto, nem que seja no último minuto da sua vida, Deus vai resgatar você e salvar você. Irmãos, eu creio que essa noite é uma noite de salvação. Essa noite é uma noite de salvação. E Deus quer que você seja discípulo de Jesus. Ou seja, uma pessoa transformada. De verdade, de fato. Deus quer que você passe a fazer parte da família dele, porque ele veio para buscar e salvar você. Ele veio para buscar e salvar você. Mas é muito interessante nesse texto, porque nem sempre esse ato amoroso de Jesus, ou até mesmo esse ato hospedeiro de Zaqueu, tem a aprovação dos homens. Nem todo mundo entende. Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nem todo mundo entende a obra que Deus faz na vida de uma pessoa. Veja no versículo 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. As pessoas não se alegravam, as pessoas murmuravam, porque ele veio se hospedar com um homem pecador. Jesus veio buscar e salvar o perdido, e o perdido é o pecador. O perdido é o pecador. Mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu tinha uma reputação péssima. Uma reputação péssima. Ele era um homem odiado pelos judeus. O homem estigmatizado, o homem manchado. Então, aquele ato de Jesus salvar Zaqueu
E também aquele ato de Zaqueu receber Jesus na sua casa foi para muitas pessoas um ato reprovável, fora do padrão. Tem muita gente que não se torna crente porque está preocupada com a opinião dos outros. A opinião das pessoas aqui era simplesmente murmuração. E tem muita gente que, para tomar uma decisão por Jesus, depende da opinião da família ou dos amigos. E tem muita gente que não toma uma decisão por Jesus exatamente por causa da opinião da mulher, a opinião do marido, a opinião dos pais, a opinião da família, a opinião dos amigos. Irmãos, a salvação é individual. Quem sabe Deus quer escolher você para ser a luz do seu lar, da sua casa. Você não pode ficar esperando outra pessoa ou recebendo a aprovação de outra pessoa. Deus quer tratar com você individualmente, inicialmente, para que através de você Ele venha alcançar a sua casa. Nem sempre as decisões mais importantes da nossa vida são aprovadas por aqueles que estão próximos a nós. Nem sempre. Tem pessoas tão próximas a nós que nós amamos, mas que inicialmente não vai entender o propósito de Deus na nossa vida. E você não pode, então, se envergonhar. Você não pode, então, protelar, se constranger. Se você não se envergonhar, Deus vai fazer uma obra poderosa na sua vida. E através de você, Ele tem o poder também de alcançar o seu casamento e a sua casa, os seus amigos. Porque aonde você pisa, a presença de Jesus também vai estar com você. E você vai ser um agente de transformação naquele ambiente, naquele lugar, através dessa presença gloriosa de Jesus. Então você não deve se envergonhar. Se Deus está chamando você para ser dele, se Jesus está buscando você, e Ele quer achar você, Ele quer salvar você hoje, não fique preocupado com a opinião dos outros. Não fique preocupado com a opinião dos outros. Veja no versículo 8, como que Zaqueu se apropria dessa salvação. Tem um Salvador, tem a ação salvadora e tem o perdido. Mas como uma pessoa perdida pode receber este Salvador? Como uma pessoa perdida pode receber esta salvação? Como você que me ouve hoje, talvez seja perdido, pode receber salvação na sua vida? Número 1, você precisa crer em quem é Jesus. Você precisa crer em quem Jesus é. E o texto diz que Ele é o Filho do homem. Ele é o Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. E Ele é o nosso único Salvador, Ele é o nosso único Senhor, Ele é a nossa única esperança. Jesus é tudo o que você precisa. Ele tem poder de entrar na sua vida e estabilizar tudo. E trazer equilíbrio para tudo, todos os aspectos da sua vida. Porque Ele quer ser o centro de tudo aquilo que está ligado a você. Segundo lugar, nós precisamos compreender que nós somos pecadores. Nós precisamos compreender que nós somos pecadores. Nós somos totalmente dependentes de Deus para a nossa salvação. Totalmente dependentes dele. Nós somos pecadores. E na condição de perdidos, nós não temos condições nenhuma de produzir a nossa própria salvação. Então, o que eu preciso? Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador e eu preciso crer na obra que Jesus fez por mim, para me salvar. Jesus morreu por você. Você crê nisso? Ele disse em João 10:11, eu sou o bom pastor. E o bom pastor faz o quê? Dá a vida pelas suas ovelhas. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou,
Ele sabia por quem estava morrendo. Ele estava morrendo pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor que dá a vida. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele sabia por quem ele estava morrendo. Quando ele morreu na cruz, ele pensava em mim, ele pensava em você, ele pensava no seu povo, ele pensava na sua igreja. E ele selou de forma cabal, ele selou de forma definitiva a salvação da sua igreja, a tua salvação. E meus irmãos podem ter certeza que se Cristo morreu por você, Ele está com você. Se Ele morreu por você, Ele está contigo e Ele não vai te perder. Pelo contrário, Ele vai te ajudar. E com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, você vai perseverar até o fim. Porque é só pelo Espírito Santo, irmãos. Por nós mesmos, pela nossa carne, a gente não tem condição nenhuma. Se tirar o Espírito Santo da gente, toda a nossa tendência é para o pecado, é para o mal. Se você está aqui hoje de pé, pela graça de Deus, se você está aqui hoje de pé, é porque o Espírito Santo tem sustentado você. É porque Deus não deixou você, não abandonou você. Por isso que você está aqui hoje para glorificar a Deus, para adorar a Deus. Porque você não foi abandonado. E se Deus der as costas para você, você perde a condição de ir até Ele. Porque sem Deus você está morto nos seus pecados. E o morto não tem reação nenhuma. Ele está morto. Mas Ele te deu vida quando você estava morto. Ele te amou quando você ainda era pecador. Deus foi até você e levantou você. E hoje você está de pé pela graça de Deus. Hoje você está de pé por causa do Espírito Santo. Então, Ele vai te ajudar a perseverar até o fim. Sabe por quê? Porque Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. E nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos a Ele. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você não é de Deus hoje, amanhã não é, e depois de amanhã é, e depois não é. Você não é de Deus em 2022 e vai deixar de ser em 2023 e volta a ser em 24. Você é de Deus para sempre. Você foi comprado para sempre. O sacrifício de Jesus não foi por um tempo determinado, mas foi um sacrifício definitivo por você. Valoriza isso, irmão. Valoriza isso. Se olha no espelho como filho de Deus. Se posicione. Conserta a sua vida. Deixa para trás as coisas que para trás ficam. Deixa de lado essa vida de carnalidade, essa vida de imaturidade. E assuma o seu compromisso de realmente ser um filho de Deus. De fazer jus ao nome que você carrega. Fazer jus ao nome que você carrega. Para que a gente não seja uma vergonha. Para que o nome de Jesus não seja envergonhado através de nós. Justamente nós que fomos salvos por Ele. Então, é necessário apenas uma coisa. Arrependimento. E o arrependimento é provado aqui no texto, no versículo 8. Versículo 8. Quando Zaqueu se levanta e chama Jesus de Senhor. E Senhor aqui nesse contexto é meu Criador, é meu Redentor. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então ele está dizendo aqui, olha, eu quero recomeçar a minha vida. Eu quero mudar a minha vida. Eu errei até agora, mas eu não quero errar mais. Eu quero mudar. Eu quero agora caminhar na minha vida de forma correta. Eu me arrependo, Senhor. Eu me quebranto, Senhor. Eu estou mudando de pensamento. Eu estou mudando de intenções, de vontade, de sentimento. Eu não amo mais o meu dinheiro, agora eu amo a Jesus. Não é o dinheiro mais que é o Senhor da minha vida, agora Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, e eu quero viver a minha vida para Ele.
Irmãos, nesse momento, o dinheiro não é mais senhor de Zaqueu. Agora o senhor de Zaqueu é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E se você não está salvo ainda, alguém ou alguma coisa está ocupando o lugar de Jesus na sua vida. Se o teu coração não é convertido ainda, se o teu coração não borbulha por amor a Cristo, por ser um discípulo dele, segui-lo, honrá-lo, com tudo o que você faz, com tudo o que você é, alguma coisa está ocupando esse lugar que só pertence a Jesus. Alguma coisa, talvez seja o dinheiro, talvez seja o status, talvez seja os ídolos, talvez seja o orgulho, pode ser tantas coisas. Tantas coisas. Mas hoje é a noite de salvação. E ele disse muito claramente aqui no versículo 8, em outras palavras, mudei de vida, mudei de Senhor, mudei de atitude. E no versículo 9, vamos ler forte, juntos. Então, Jesus lhe disse, vamos irmãos, hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão. Vamos outra vez? Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão. Houve salvação, houve transformação. E houve salvação porque ele é um escolhido de Deus, diz o texto, pois que também esse é filho de Abraão. E filho de Abraão aqui não é quem é judeu. Filho de Abraão é quem está em Cristo. Filho de Abraão é quem está em Cristo. O Israel de Deus não é um Israel físico. O Israel de Deus é o Israel espiritual. Não importa a sua posição política. Não importa a sua condição financeira. Não importa a sua condição social, não importa a cor da sua pele, não importa a sua religião. Jesus veio aqui para salvar você. Jesus veio aqui para salvar você. Não importa quem você é, não importa o que você faz, não importa por onde você andou. Esta pode ser a sua última chance. Hoje é noite de oportunidade para você que está ouvindo esta palavra. Inclusive pessoas que já estão na igreja há tanto tempo. Que já teve encontro com o pastor, já teve encontro com os diáconos, já teve encontro com os irmãos, com os amigos, mas falta ter um encontro com quem realmente importa, que é Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. O tempo é agora para esse encontro da salvação. Agora mesmo, se você se arrepender dos seus pecados, se você abandonar os seus pecados, confiar em Jesus, Ele pode salvar você. Amém.